Tá bom, ao vivo. Meus queridos amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanham pela rede mundial de computadores, pelo Facebook, YouTube, formulamos a Jesus nossos votos ardentes de que Ele nos abençoe e nos dê a sua paz. Convidado pelo Movimento Espírita de Senhor do Bonfim para este encontro de 30 minutos, a temática nos parece ter sido absolutamente inspirada aos amigos e aos corações queridos que já conhecemos nesta terra abençoada há mais de 35 anos. Desde a nossa primeira visita a esta região, em março de 1981, quando no Centro Espírita Discípulos de Jesus, tivemos um curso ministrado pela Federação Espírita do Estado da Bahia, sob a supervisão de Nélia Georgina Salles e a seleta equipe de evangelização, sendo à época o presidente Jaime Batista, já desencarnado, ali muito jovem, com apenas 16 anos de idade, comparecemos para iniciar o nosso aprendizado na veneranda doutrina espírita. Aquela casa, pois, tem para mim um peso absolutamente significativo em minha vida. O discípulo de Jesus a que me refiro, no centro da cidade de Senhor do Bonfim. Porque foi naquele salão, junto com um ônibus inteiro de amigos vindo de Juazeiro, que nós tivemos aquele curso de capacitação e de qualificação de pessoas interessadas em evangelizar. E voltei dali absolutamente embriagado. Através da presidência de seu Everaldo Dantas, Norberto Cruz e outros vultos que militavam à época, Maria de Norberto, e trabalhadores daquela ocasião, já se vão 39 anos, ali nós tínhamos o mesmo ideal que hoje pontua os nossos modestos comentários. O título da nossa live, das nossas reflexões da noite, é Em Busca da Verdade. Essa obra de Joana de Ângeles, o nobre espírito que dirige as nossas atividades, o Centro Espírita Caminho da Redenção, junto ao médium que a espelha, que a faz comunicar-se conosco na Terra, Divaldo Pereira Franco. Há exato 11 anos, participei aqui em Salvador de um seminário ministrado por Divaldo quando ele fez o lançamento deste livro. E o livro me fascinou, primeiro porque fazia parte da sua famosa coleção A Série Psicológica, pelo fato de que ela iniciaria essa série psicológica em 1989, com Jesus e a Atualidade, e encerraria em 2015, quando publicou o livro Psicologia da Gratidão. Em 20 volumes, Joana de Ângeles procurou traduzir o notável pensamento de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia transpessoal, também chamada Quarta Força, luarizado pelo pensamento kardeciano da doutrina espírita e com o total apoio do Evangelho de Jesus. Unindo esses três pensadores, sendo que Jesus pontifica como o mais nobre de todos que já estiveram na Terra, buscar a verdade é o que todos nós ansiamos. Mas a pergunta dolorosa, a pergunta inquietante, que não quer se calar é: que verdade nós estamos buscando? A verdade total, mesmo que ela contrarie os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas paixões, ou estamos atrás das nossas verdades pessoais? Narra-se, antiga lenda, que a verdade era um imenso espelho
preso no céu por 4 colunas fixadas na terra. Houve um terremoto. As colunas foram atingidas, trincaram na sua estrutura e, desmoronando, fizeram com que o imenso espelho colocado pelos deuses caísse na terra, espatifando-se. Cada ser humano achou um pedaço, um caco do espelho. Achou a sua própria verdade. Mas a verdade total era o espelho integral, agora quebrado. Os seus fragmentos espalhados pelo mundo ofereciam a cada criatura a possibilidade de encontrar a sua verdade pessoal, que nem sempre é a minha, é a sua, é de um grupo, dos vizinhos, dos amigos. E em nome da verdade, muitas guerras, muitos conflitos, muitos genocídios foram cometidos. E em nome da verdade, temos hoje na Terra instalada e instaurado a era da intransigência, da intolerância, do fanatismo, em que se o indivíduo não concorda com a minha maneira de compreender o mundo, nem lê a vida pela cartilha que me é própria, passo-lhe o fio da espada, meto-lhe uma bala, destruo-lhe a vida, levo a sua reputação ao lixo, ao pântano. Comungo, portanto, da traição, da sordidez, da calúnia, da injúria e da difamação, do falso testemunho, para rebaixar aquela pessoa, já que ela não comunga da minha própria verdade. Como estamos atravessando 7 meses da grande pandemia, já podemos fazer uma analogia. Quantas verdades saíram neste período? Devemos ou não usar máscara? Muitos dizem que a verdade é que a máscara nos protege do vírus, do coronavírus. Outros dizem que é balela. Autoridades públicas vêm à mídia proclamar e mostrar que não usam a máscara. E não a usando, incentivam os dirigidos a não usarem também. Quem é que está com a verdade? Um médico infectologista afirma que tal medicação é a última palavra para combater o vírus que já matou mais de 530 mil pessoas na Terra, 500 mil de criaturas. Outro diz que aquele medicamento é inócuo, não tem qualquer utilidade para combater o vírus. Mas quem é que está com a verdade? Se nesse período nós necessitamos tanto da ciência para nos salvaguardar o corpo físico, que está à mercê de uma bactéria, de um vírus destruidor, que se passa pela saliva, por secreções, mas por que estamos tão vulneráveis de verdades voláteis, de verdades fugidias, em que, em verdade, não sabemos quem tem razão? A própria ciência está certa. Aqui não duvidamos da ciência. O problema são os cientistas. A ciência não tem problema, porque a ciência é um conjunto de ferramentas que pesquisa alguém ou alguma coisa. Mas os cientistas são pessoas, e pessoas divergem de pessoas. Nem Jesus, sob esse prisma, e aqui já estou fazendo um salto quântico de 2000 anos, nem ele, com sua verdade, conseguiu convencer a todos. Houve um momento ímpar, um dos momentos mais significativos da marcha de Jesus na Terra, quando ele, diante de Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia, este o interrogou: mas o que é a verdade? E Jesus calou-se. Mas por que é que Jesus calou naquele momento, não respondendo ao procurador romano que representava o poder de Tibério César naquela província da Palestina sob domínio de Roma? Será que porque Pôncio Pilatos não tinha condições de entender a verdade? Será que Jesus achou prudente, achou mais sereno, mais tranquilo, mais apropriado deixar a verdade para o futuro? Se ele explicasse ali a verdade, o procurador o ouviria? E se o ouvisse, entenderia?
São situações que nos levam a reflexões muito curiosas. Porque qual é a verdade? A verdade é do cristianismo? A verdade religiosa é da cultura muçulmana, da cultura budista? Qual é a verdade? Dessa maneira, todos nós estamos à cata da verdade. E de vez em quando achamos fragmentos aqui e acolá desta verdade, que não é a total. Mas muitas vezes, na nossa intolerância, na nossa agressividade, tentamos inocular esta verdade sobre os outros de maneira violenta, de maneira agressiva. Quantos de nós já fomos cercados de determinados religiosos ou religiosas que, aproveitando ocasiões de finais de semana, do nosso descanso, do nosso lazer, nos abordam, falando que este ou aquele livro que eles seguem e que fundamentam as suas crenças religiosas é a base da verdade. E como nós estamos em outra militância religiosa, quando expusemos de que no nosso entendimento da verdade era um pouco diferente daquela, a pessoa disse que estávamos com Satanás, que éramos regidos pelas fontes do maligno. Mas que autoridade tem esta pessoa para dizer isso? Eu me recordo que Padre Zezinho, esse notável sacerdote da Igreja Católica, cantor, compositor de centenas, mais de 700 músicas de altíssima qualidade, ele recentemente respondeu a um rapaz de Goiás, evangélico. Escreveu uma carta para a editora Paulinas, que é a editora que publica normalmente os CDs e os livros, os poucos livros de Padre Zezinho, e disse de que eles eram idólatras, porque adoravam Maria. E todo idólatra marianista ia para o inferno. Padre Zezinho, com seu evangelismo notável, com a sua serenidade de quem compreendeu a necessidade do diálogo interreligioso, escreveu uma longa carta a esse personagem, que se chamava Paulo. Eu tenho uma carta na internet, que foi publicada numa revista religiosa de Goiânia, capital de Goiás, em que Padre Zezinho dizia a ele: "Ô Paulo, como é lamentável a sua postura. Você se julga juiz de nós, os católicos, que adoramos Maria, e você não sabe sequer o valor de Maria para o cristianismo, porque Jesus só veio à Terra por causa dela. Foi através dela que aquele ser que nós dois admiramos, Jesus, veio à Terra, pelo útero, pelo ventre dela. Paulo, a sua intolerância é tão grande que nem os modernos pastores das igrejas evangélicas querem mais gente como você perto deles. Tamanha agressividade, em que você define na terra quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, esse Paulo, seja ele quem for, estava tomado de uma intolerância e de uma fúria de fanatismo tão grande que acabou lançando os outros e condenando os outros. E quem condena é juiz. Mas parece que na Terra hoje nós temos 8 bilhões e meio de juízes. Porque o Brasil dizem que tem 200 milhões de técnicos de futebol. Toda vez que a nossa seleção entra em campo, todo mundo diz que aquele jogador naquela posição está ruim, que o técnico deve tirá-lo. Daqui a pouco o técnico tira um jogador que aparentemente joga bem e mantém aquele ruim em campo. É difícil entender, porque temos 210 milhões de técnicos de futebol e o mundo parece ter 8 bilhões e meio de donos da verdade. Joana vem trazer uma discussão filosófica, psicológica, terapêutica, transpessoal, para nós começarmos a compreender que a verdade não é patrimônio nosso. A verdade total é patrimônio da divindade. No estágio evolutivo em que nós estamos, afirma a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, eu compreendo a verdade no meu nível evolutivo. E a minha verdade pode não ser a sua. No que eu acredito, pode fazer muito mal a você. O espiritismo
Não é para todo mundo. Porque para compreender o Espiritismo, o indivíduo tem que ter maturidade do senso intelecto moral. E nem todo mundo ainda amadureceu o senso moral ou o senso intelectual, ou ambos. Portanto, o indivíduo até entra no Espiritismo, mas o Espiritismo não consegue entrar na pessoa. E entrar em qualquer doutrina religiosa, todo mundo pode entrar. Mas permitir que aquela doutrina religiosa entre na pessoa depende da permeabilidade, da porosidade da pessoa. E há pessoas que se assemelham a pedras, rochedos, mergulhadas na água salutar, salvática das suas doutrinas iluminativas. Mas toda pedra mergulhada na água está molhada por fora, inteiramente. Quebre a pedra. Você vai ver que ela está seca e árida por dentro. É que a pessoa não se deixou permear. Penetrou este ou aquele pensamento filosófico, mas não mudou de atitudes interiores. Continua com suas verdades unilaterais, pessoais, egóicas, presunçosas, tentando corrigir ao mundo como se fosse o senhor do mundo. Dizem um velho conto que eu li em um livro quando era criança, que Américo Pisca-Pisca é um personagem folclórico. Américo Pisca-Pisca tinha um pequeno sítio onde cultivava uma horta de sobrevivência, uma horta familiar. Dando meio-dia e cansado de roçar com sua enxada o terreno, ele foi para debaixo de uma árvore. E ali, deitando-se debaixo da árvore, ele fez uma reflexão. A árvore era um pé de jabuticaba. E ele então ficou pensando, mas meu Deus, que mundo equivocado é este? Eu estou aqui diante de uma árvore tão grande, imensa, frondosa, cheio de frutos deste tamanho. Jabuticaba, que dá no tronco. Todo mundo sabe disso, a jabuticaba. E eu vejo ali aquele pé de abóbora, rasteiro, correndo no chão, com uma fruta tão grande. Fico sem entender. Ah, se eu fosse Deus, se eu tivesse o poder de Deus, eu faria uma troca imediata. Eu pegaria essas abóboras e botava nessa árvore robusta, que tem força para sustentar as abóboras, e mandaria esse fruto escuro, miúdo, pequeno, para a árvore rasteira, a predadora. A árvore não, o vegetal rasteiro, que é o pé de abóbora. Aí ele cochilou. Fez esses pensamentos de correção do mundo, cochilou. A jabuticaba se desprendeu da árvore e caiu na cabeça dele. Bateu na cabeça, suave, e caiu do lado, ele despertou. Quando ele despertou, ele teve um insight. Se eu tivesse feito a mudança, estaria morto agora. Porque o que teria caído na minha cabeça era uma abóbora de 4 quilos, produzindo traumatismo craniano. Ele levantou-se, tomou da enxada, e disse olhando para os céus, Senhor, tu tens razão, cada coisa está exatamente no lugar que deves. Tu és a verdade. O equívoco, se eu fosse tu, é que seria meu, egóico, e continuou a trabalhar. As nossas verdades que Joana se vale da excelente parábola do filho pródigo. O filho jovem, o filho imaturo, que pede ao pai toda a sua fortuna para ir para o mundo. Ele quer experimentar o mundo, ele quer viver a sua verdade, que é a verdade da garra, da gana, do desejo de triunfo, do desejo de conquistar o mundo. O pai adianta-lhe a legítima, que é a parte da herança, e aquele filho com excelentes recursos financeiros, mas sem maturidade, vai embora. E dilapida todo aquele patrimônio com mulheres, com bebidas, com loucuras, com farra, com jantares, com propriedades, até que um dia venha a perder tudo. Se vendo na miséria e visitado pela fome, ele busca refúgio no homem que cultivava porcos,
cuidava de porcos, a suinocultura. E naquele suinocultor, ele consegue um emprego para ter uma modesta renda, mas a comida eram as bolotas que os porcos comiam. Quando eu estive na Alemanha e na Áustria, em 2018, eu estive com um pé de bolota. Eu vi que é uma espécie de fruto parecendo mari, que os porcos comem. Aí eu peguei no chão e a moça que me acompanhava, minha anfitriã, me explicou que aquilo eram as bolotas referidas na parábola. Eu, então, interpretei assim. Esse homem, esse filho menor deste senhor, teve que comer as bolotas dos porcos. E aí ele teve o primeiro insight. Ele caiu em si. Quantos servos de meu pai, nesse instante, têm uma casa, têm uma bilha de água, têm uma caneca de vinho, podem dormir abrigados do frio, uma lareira crepitando para esquentar a noite fria, e eu aqui me deito com os porcos, na imundícia, e como o mesmo que ele come. Eu vou me erguer do meu erro, e voltando para casa, eu vou pedir a meu pai perdão, se ele pode me acolher como o mais humilde dos seus servos. Empreende o caminho de volta à verdade. Para onde ele viajou? Joana de Ângeles diz, para o país da ilusão. Que consequências a gente tira disso? Toda pessoa que se ilude terá forçosamente que se desiludir. Mas o que é a desilusão? É o outro nome com que a verdade se apresenta. Desiludindo o indivíduo, faz ele regressar aos trilhos da verdade. E ele regressa. O pai o acolhe, manda matar um novilho cevado, gordo, manda fazer uma festa, o veste com a túnica paterna, coloca-lhe a espada representativa do poder parental. E o filho mais velho aparece vindo do campo e pergunta, mas que festa é essa? Teu irmão regressou e teu pai matou um novilho para homenagear o teu irmão que estava desaparecido dos caminhos do mundo. O filho egoísta se aproxima, vê a festa, vê o júbilo e exclama, mas meu pai, eu te servi tantos anos, nunca mataste uma novilha para mim. Eu nunca desrespeitei tua vontade. E este teu filho, note, ele não diz este meu irmão, ele nega o irmão. Este teu filho, dilapidador, pródigo, recebeu parte da herança e a levou para destruir no mundo, e tu faz uma festa? A mim, o senhor nunca homenageou em nada. O pai compreende a atitude egoísta, egóica, ególatra daquele filho mais velho e diz, mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Toda a herança que hoje administro vai ficar para vocês, para você também. Você é de minha total confiança, mas teu irmão devolve a irmandade. Não, diz, meu filho, teu irmão estava perdido, foi achado. Tinha se perdido em si mesmo e despertou. Estava morto e reviveu. Morto não é apenas pessoa que vai para o cemitério. Morto é todo aquele que ignora a verdade. A terra está cheia de mortos vivos, zumbis que trafegam nas ruas sem compreender que são cadáveres que respiram e que os coveiros do mundo esqueceram de sepultar. Porque não despertam, não têm sonhos, não têm ideais. Sempre viajaram para fora para ter pesadelos. Quando viajarem para dentro, terão sonhos. Diria Carl Gustav Jung. Mas eles querem ganhar o mundo. Eles querem triunfar no mundo. Quando Jesus afirmou, no mundo somente tereis aflições. Eu, porém, venci o mundo. Artigo. A maioria quer vencer no mundo. E quando tem o mundo aos seus pés, a morte aparece e disse, vamos, eu vim lhe buscar. Mas me dê mais tempo. Não posso. É chegado seu momento de regresso ao país da verdade. Eu tenho que lhe arrancar das ilusões. Mas vou deixar tudo isso?
Mas tudo isso não é seu, é de Deus. Você é apenas usufrutuário. Tudo que você tem que ficar mesmo, porque eu só posso levar você. Nem seu corpo posso lhe levar. Lhe levo até o cemitério, ali eu lhe despojo da argamassa orgânica, que fica no exaurimento da química dos cemitérios, e levo você na sua parte quintessenciada, para você conferir se no seu jardim você plantou flores com que vai se perfumar, ou você plantou espinhos com que vai ferir as próprias mãos. Tal vida, tal morte. A cada um segundo suas obras. Busquemos, pois, a verdade. Mas o Espiritismo é a verdade? Não. Porque a verdade paira onde houver gente de boa vontade. Onde houver pessoas de boa vontade, sintonizam com o alto e tornam-se arautos da verdade. O Papa Francisco, um missionário da verdade. Pastores evangélicos que abrem os olhos de seus rebanhos, de seus profetentes, peregrinos da verdade. Médiuns, oradores, xamãs, imãs, ayatolás, rabinos, seja quem for, trabalhando no bem, estão representando a verdade. Estão libertando pessoas da ilusão e traduzindo o espírito do Cristo, que procurou instalar a verdade ao dizer uma frase que até hoje é muito controvertida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós assim interpretamos. Eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Ele nos trouxe uma verdade despojada de rituais, de sacramentos, de dogmas. É tão simples viver a sua mensagem. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazei aos outros o que desejardes que os outros vos façam. Toda a doutrina de Jesus está baseada no amor. Somente. Se o indivíduo viver a plenitude do amor, buscando a verdade, a encontrará. Algum dia. Não sei quando. Ninguém pode precisar quando. Porque a verdade vai chegando para cada um de maneira paulatina. A verdade é como um remédio homeopático. Ele vai agindo lentamente, suavemente. Porque o que ele quer é ir na profundidade da nossa cegueira, retirar os antolhos que fecham os nossos olhos, os abrindo. E para todo cego, não é importante que ele seja visitado por um facho de luz muito forte. Ele vai ficar cego outra vez, com tanta claridade. É importante que ele tenha uma luz pequena, um palito de fósforo, depois uma vela, depois uma lâmpada, para depois ele sair para o sol. Como já estamos finalizando, eu gostaria de contar uma fábula. E uma fábula que diz que numa lagoa viviam alguns animais, e entre estes, uma serpente extremamente criminosa, venenosa, que matava todos para predar, e um pirilampo, um pirilampo, um vagalume, como nós conhecemos aqui entre nós no Nordeste. Eis que numa noite de luar de prata, quando o Selene brilhava no céu, o vagalume estava tão feliz que saiu por passear fazendo seu abdômen vibrar com aquela luz verde suave. A serpente o viu e começou a persegui-lo pelas águas. E deu um bote, deu o segundo quase que pega o pirilampo, que em desespero para sobreviver conseguiu voar e situar-se no galho de uma árvore onde a cobra não tinha como chegar. A serpente ficou lá na água e o vagalume pôde fazer 3 perguntas à serpente. Dona Serpente, eu posso lhe fazer 3 perguntas? Pode. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Não. Eu fiz alguma coisa contra a senhora? Também não. E por que a senhora quer me matar? E a serpente respondeu, decepcionada e frustrada, porque você brilha
E no brilho, o vagalume continuou, iluminando as noites da floresta. O ofídio, a peçonha, o réptil venenoso, foi continuar sua vida. Somos todos peregrinos da verdade. A estamos buscando diariamente. Qual é a sua verdade? Busque-a. Se a encontrar, ilumine-se. Depois você verá como você poderá iluminar os outros. Não posso tirar a trave do olho de ninguém enquanto tiver um cisco incomodando o meu olho. Primeiro a mim eu liberto da cegueira, para depois ajudar a alguém invidente que tateia na escuridão. A todos os amigos que nos acompanham, formulamos votos de paz, de harmonia e despeço-os convidando para o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Maravilha, né, Marcelo? Que coisa boa. Muito obrigada, Marcelo. Esse momento, nós agradecemos a colaboração de cada um que trouxe a sua presença energética para este momento. E gostaríamos de pedir a Marcelo que fizesse a prece de encerramento mais uma vez. Você fez a entrada, faça de encerramento, por favor. Oremos, buscando a conexão com Jesus, com os amigos espirituais nestes dias que atravessamos da grande pandemia. Excelso benfeitor das nossas vidas. Nunca as estrelas brilharam tão intensamente como nos dias que estamos atravessando. Parece que na grande noite escura que estamos todos nós vivendo, os pirilampos celestes incidem os seus raios argênteos, azulados, sobre a noite escura da alma, nos convocando às profundas reflexões. Não estamos a sós, nunca estivemos. Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. E o imenso rebanho de 8 bilhões de encarnados está acompanhado por 21 bilhões de desencarnados. O celeste pastor que és tu, permanece conduzindo a barca terrestre ao porto da segurança. Ó Senhor, envolve-nos em tua misericórdia, dai-nos a tua paz e ensina-nos a ter paciência e esperança. A ciência operosa, que trabalha para construir a era nova. E esperança de que esta noite, por mais negra que seja, mais escura que se apresente, não pode deter a chegada de um novo amanhecer, que virá com o sol rutilante de tua misericórdia, a nos vivificar a vida para um novo dia e a nova era que já chegou. Muito obrigada, Senhor, pelo que nos deste, pelo que nos dás. Despede-nos em tua paz, se por nós hoje e sempre.